Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. O nosso vídeo de hoje é em resposta a um questionamento de uma pessoa sobre a passagem de João 3,16. Nós até vamos ler ali a passagem para a gente dar a resposta. Olha, acontece o seguinte, os meus vídeos no YouTube não têm relevância. Muito poucas pessoas verem. Então a maior parte das pessoas que verem meus vídeos, eles verem no site. E no meu site, ele não tem lugar para comentários ali. Então as pessoas comentam, né, tiram suas dúvidas através de e-mail. Mandando e-mail. Agora eu não gosto de responder assim, por exemplo, responder por e-mail, porque eu penso o seguinte, assim como uma pessoa teve uma dúvida, um questionamento, quem sabe quantas pessoas têm o mesmo questionamento. Então eu gosto de responder através do vídeo, porque assim pode servir, ser útil, né? Ser edificante para muitas outras pessoas. Mas sem mais delongas, nós vamos então à Bíblia e vamos ler o texto ali. Como você vê, está aí na tua tela, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha salvo. Então a pessoa que questionou isso aqui, questionou o seguinte. Outra passagem na Bíblia que fala que Deus é amor. E aqui nessa passagem diz que Deus amou o mundo com tanta intensidade a ponto de entregar o seu filho para ser triturado da maneira que foi, entregue na mão dos gentios, para eles usarem e abusarem dele. Então a pessoa ficou assim, questionando o amor de Deus. Como é possível uma pessoa amar tanto a ponto de entregar o próprio filho e o amor pelo filho, onde que está? Quer dizer, realmente, se nós olhar pelo lado da ótica humana, a gente não vai entender isso aqui. Para entender isso aqui é preciso a gente ter outros conhecimentos de outras partes da Bíblia, da palavra de Deus, para a gente poder entender isso aqui. E para entender isso aqui, nós precisamos voltar lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, lá nos 3 primeiros capítulos, nós vamos entender melhor desde a criação. Nós vamos ver que Deus criou todas as coisas, ele criou as árvores, ele plantou um pomar, ele criou tudo, e por último ele criou o homem, e a partir do homem ele criou uma mulher. E colocou o homem para ser o administrador de tudo aquilo, toda aquela propriedade de Deus. Só que Deus foi claro num ponto. Tudo eles estava ali à vontade deles. Deus deu o livre-arbítrio para eles escolherem o que eles queriam desfrutar ali. Só que Deus colocou uma restrição. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou ali uma sentença para quem comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que aconteceu? Veja bem, Deus empenhou a palavra dele. Deus deu certeza que se alguém comesse, que se Adão ali, era só Adão e Eva que estavam ali, que se um deles comesse do fruto daquela árvore, iam morrer, não tinha apelação. Ok? Então é esse princípio que nós precisamos ver. Daí o que aconteceu? Ali nós vemos que Satanás se travestiu de uma serpente, conseguiu enganar Eva, e Eva enganou Adão, o marido. O que acontecia? Tinha apenas um casal, um homem e uma mulher. Como que era esse casal? Deus fez a sua imagem, a sua semelhança.
Você veja o amor de Deus, já começa aqui, que Deus queria alguém que se identificasse com ele. O único que se identificava com ele, em toda a sua criação, foi o homem e a mulher que ele criou. Então, esta é a obra-prima de Deus. Mas, infelizmente, Eva deu ouvidos a Satanás e caiu em pecado. E agora, como é que fazia? Deus impediu essa palavra, que eles iam morrer, então eles iam ter que morrer. Aqui, amados, lá, se eles obedecessem a Deus, seria vida eterna. Eles transgrediram, então eles perderam o direito à vida eterna. Eles iam ter que morrer, ia ter a separação eterna de Deus. Separação definitiva para com Deus. Então o que acontece, amados? Quando, a partir dos filhos que Adão e Eva tiveram, eles já nasceram contaminados pelo pecado. Então, veja bem, a humanidade não tinha um sequer que tivesse livre da contaminação do pecado, porque o pecado veio como que no DNA da descendência de Adão e Eva. Agora, o que acontece? Deus amou tanto o mundo é um mundo pessoal, o mundo de pessoas, o mundo da sua criação ali, né? Deus amou de tanta maneira que Deus queria salvar essa humanidade. Mas para isso, Deus não podia voltar atrás da sua palavra. Se Deus voltasse atrás, onde que ficava a moral de Deus perante Satanás? Compreende? Então Deus tinha que honrar a sua palavra e não voltar atrás, o homem tinha que morrer. Como o pecado entrou por um homem e foi contaminado, então teria que morrer um homem sem pecado para poder salvar a humanidade, que é o caso do Senhor Jesus Cristo. Você compreende agora por que Deus deu o seu filho, entregou na mão dos pecadores? Porque não tinha outro meio de salvar a humanidade. Agora a humanidade, sabe o que é que acontece? Por que não é toda a humanidade salva? Porque não são todos que creem. Tem pessoas que abusam, tem pessoas que acham impossível. Veja bem, uma pessoa, por exemplo, como a pessoa que questionou essa passagem, ótimo, excelente, é preciso fazer assim para tirar as dúvidas, não ficar na dúvida. Se tem dúvida, procure saber o certo e tirar a dúvida, porque assim esclarece e a dúvida sai. Então você veja bem que nessa pessoa que teve essa dúvida, questionou, a gente tem a condição de explicar aquilo que a gente entende da palavra de Deus, e fica claro que a situação aqui, nesse versículo, tem duas coisas a considerar. O que acontece? Veja bem que é um versículo super conhecido. Eu mesmo perdi a conta quantas vezes eu passei por esse versículo, eu li esse versículo. Qualquer cristão que lê a Bíblia sabe aonde está, de cor, de trás para frente, de frente para trás. É um dos versículos mais conhecidos na Bíblia. Mas o que acontece é que as pessoas põem o foco no amor de Deus. E daí, quando chega o ponto de entregar o filho à morte, aí as pessoas esbarram nisso aqui, por causa da justiça humana, que é diferente da justiça de Deus. Aí o entendimento humano não consegue entender que amor é esse que entrega o filho para a morte. Na nossa justiça a gente defende os filhos, a gente defende a família, a gente não vai entregar um filho à morte, ainda mais para salvar um ladrão, um assassino, um inimigo. Percebe? Então, para a pessoa que não estudou a Bíblia, não chegou a ter o entendimento dessa passagem, não vai conseguir entender que Deus, ele é amor, sim, maior amor que se pode pensar, mas é justiça, a maior e mais perfeita justiça que se pode imaginar. Então, Deus queria salvar o ser humano, o próprio ser humano entregou
tudo aquilo que Deus deu nas mãos dele, entregou nas mãos de Satanás, quando obedeceu, né? Quando comeu daquele fruto ali. Então, como Deus tinha que mostrar sua justiça e mostrar para Satanás que ele, Deus, não é brincadeira, que ninguém zomba dele e fica impune, ele entregou o filho dele. Mas não que ele não amasse o filho dele. Só que o filho dele, ou seja, veja bem, o primeiro versículo do livro de João diz assim que no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, você pega o grego, você vai ver que é palavra. O verbo significa palavra. Então nós vamos trocar essa palavra verbo por palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Depois, lá no versículo 14 do mesmo livro de João, no primeiro capítulo, mas no primeiro capítulo, mas agora no versículo 14, está escrito: e o verbo, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso significa o quê? Que o próprio Deus, né, a palavra dele, ele pegou a palavra dele pelo Espírito Santo e colocou como uma semente lá no ventre de Maria. E da palavra de Deus, então se formou carne e nasceu o homem Jesus. Portanto, era o próprio Deus e homem. 100% Deus, porque era a palavra de Deus estava ali. E 100% homem, porque era um homem de carne e osso, igual eu, igual você, com sangue vermelho igual ao nosso, em tudo. Alma, corpo, sentimentos. Jesus chorou, Jesus se alegrou. Jesus viveu como um homem em todos os aspectos, com a única diferença que ele não tinha pecado. O pecado original não veio nele, porque ele o nascimento dele não foi assim, um encontro carnal entre homem e mulher, mas foi o próprio Deus que pelo Espírito Santo inseriu a palavra no ventre de Maria. Então o homem Jesus como homem, ele era perfeito para pagar o preço do pecado da humanidade que cresce nele. Bem entendido? Aos que creem nele, a esses, o sangue de Jesus cobre de todo o pecado. Então aqui que está, amados, o amor de Deus, mas a justiça de Deus. Então as pessoas costumam focar, né, colocar seu foco no amor de Deus. E quando batem nessa parte que ele entregou o próprio filho para ser sacrificado, as pessoas então levam aquele choque. Que tipo de amor é esse que entregou o próprio filho? Mas, amado, não tinha outra saída. Essa era a saída que Deus tinha. Para mostrar que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é supremo, que ele cumpre com a sua palavra. Ninguém brinque com Deus, porque Deus cumpre a sua palavra, ele é justo naquilo que ele faz. Agora que o amor dele chega a esse ponto de entregar o próprio filho para salvar aqueles que não tinham condição, porque quando o primeiro homem e mulher pecaram, eles entregaram toda a sua descendência à condenação eterna, ao lago de fogo. Então, todos os que iam nascendo já estavam destinados ao lago de fogo. E todos os que nascem hoje estão destinados ao lago de fogo, se não crerem no Senhor Jesus. A não ser a criança que é inocente, que não tem consciência de pecado, não sabe o que é. Essa criança, se vinha a falecer na sua inocência, é salvo. Porque diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, aquele que tem consciência, que pode ler a Bíblia, pode entender e rejeita, então para isso não tem, é o lago de fogo, não tem outro caminho. Agora, para aquele que estuda o Evangelho, ouve a pregação, estuda a Bíblia Sagrada, abraça Deus, entrega sua vida para o Senhor Jesus, compreende
que o sangue do Senhor Jesus é o preço pago para a sua salvação e que a partir de então esta pessoa é salva não por merecimento, não por seus méritos, né, por nada que possa fazer para ser salvo, mas que Jesus é que fez tudo que era possível para a salvação. Quando a pessoa entende disso, a pessoa tem a certeza da salvação absoluta e então é salvo e vai compreender a profundidade do amor de Deus dali para frente. A pessoa que não entrega sua vida para o Senhor Jesus, não recebe Ele como seu único Senhor e Salvador pessoal, não vai ter esse entendimento, não vai conseguir entender isso aqui. Mas a partir de quando a pessoa entrega a vida para o Senhor Jesus, então o Espírito Santo é que vai ministrar no coração da pessoa, no seu sentimento, no seu pensamento, e essa pessoa vai entender. E aí, amados, aí este mundo desaparece da frente da pessoa. É tudo diferente, você faz tudo novo, é uma vida nova, totalmente diferente que a pessoa tem. Onde, veja, os apóstolos, nos dão um exemplo do apóstolo Pedro. Ele negou Jesus, ele fez tanta coisa errada. Mas no final, quando ele compreendeu, quando ele se converteu verdadeiramente, você veja que o final da vida dele, ele foi sacrificado, ele morreu por amor do Evangelho, foram crucificar ele assim, tipo, escarnecer dele, crucificar ele igual o mestre. Você tem tanto amor para o teu mestre, então vamos colocar você para morrer igual ele. Ele falou, não. Eu não sou digno de ter uma morte que nem do meu mestre. Vira essa cruz. Coloca ele de cabeça para baixo. Diz a história de que ali Pedro morreu pregando para aquelas pessoas que estavam para os seus algozes ali. Então você compreende? A alegria do salvo é uma alegria que não tem que tirar. Ninguém tira. Nada. Não tem coisa que tira a alegria da salvação de uma pessoa. Não é a alegria deste mundo, não é o prazer deste mundo, não é o prazer da carne. A carne é só. A carne passa agruras, porque Jesus passou, o mestre passou. Mas o cristão verdadeiro, se for preciso, ele passa o que for necessário e ele vai estar sempre alegre, sempre satisfeito, porque o olho dele, o foco dele não está aqui nos prazeres deste mundo que passa como uma fumaça, como o vapor do bico de uma chaleira. Mas ele o foco dele está na eternidade, onde ele vai passar a eternidade. Percebe? Então aqui eu creio que fico bem esclarecido agora a respeito dessa dúvida do amor de Deus. O amor de Deus é tremendo. O amor de Deus excede ao nosso pensamento, aquilo que nós podemos imaginar. O amor de Deus vai além, mas a justiça dele também. Então, amados, tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu estou salvo, tenho a certeza da salvação, então agora eu posso ter liberdade para fazer tudo que eu quero. Negativo. Pode até ter, a liberdade tem. Só que daí agora, veja bem, a pessoa já tem consciência que Jesus pagou pelos seus pecados, a pessoa vai voltar a estar pecando, então aí daí o corpo vai pagar, porque Deus vai cobrar o preço do pecado, vai cobrar o pecado. E se o pecado está na pessoa, o corpo da pessoa que está brigando aquele pecado, amados, vai sofrer as consequências desse pecado. O salvo não vai perder a salvação, mas o corpo dele pode ser destruído aos poucos. Então, com Deus não se brinca lá. Vejamos que esse versículo, vamos ter sempre em mente que, assim como ele está falando do amor de Deus, ele está falando da justiça de Deus, a palavra de Deus que não volta atrás daquilo que saiu da boca do Senhor, sem que seja cumprida, seja lá da maneira que for. Ok? Terminamos por aqui.
Minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder falar da sua palavra, né, por esse privilégio maravilhoso. Minha gratidão a cada um de vocês que assistiu a esse vídeo, que está até agora aqui com a gente, a cada um dos meus companheiros de estudo bíblico. Que o Senhor abençoe, guarde vocês, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família também. Lembre de nós nas vossas orações. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Ok? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, então.